Boa noite a todos que já estão por aqui. Eu sou a Samanta e hoje nós vamos falar de um tema muito gostoso, que é a linha de trabalho dos pretos velhos. Então, nesse momento, eu vou pedir para que todos elevem seus pensamentos, pedindo aos anjos de guarda e todos os guias, para que possamos abrir os nossos corações e mentes para o aprendizado desta noite. E que assim seja. Eu vou transmitir aqui para vocês. Só um instante. Todos estão vendo a minha tela? Sim. Certo. Bom, então nós vamos falar sobre os pretos velhos. A primeira coisa que eu gostaria de falar, né, é que a saudação que a gente utiliza para os pretos velhos é adorei as almas. E é interessante a gente começar a pensar primeiro por esse já, né, por esse prisma. Adorei as almas. Quando a gente fala adorei as almas, num sentido de adoração, né? Num sentido de cumprimento às almas. As almas, quais almas? Já que todos nós somos almas, né? As almas benditas. Nos conhecimentos milenares, né, que foram trazidos através dos negros para nós aqui, eles já tinham por costume louvar, agradecer, se dirigir às almas benditas, todos os espíritos que são trabalhadores do bem, né? Então, por isso que aqui a gente já começa nessa adoração. E para a gente adorei as almas, nesse processo, né, de falar dessa forma, a gente já percebe, né, que a gente já se coloca é, como espíritos que ainda estamos num processo de evolução menor do que os deles, né? Então, aqui eu coloquei uma imagem de pretos velhos. A gente costuma muito, pela internet, ver alguns rostos, né? Geralmente, assim, com essas expressões bem marcadas, mas é interessante a gente observar que sempre nessas expressões, um olhar calmo, um olhar tranquilo, a gente pode sempre observar. Bom, os pretos velhos, para quem ainda não tem esse conhecimento, eles formam a tríade da Umbanda. A tríade da Umbanda, então, é formada por pretos velhos, caboclos e herês. Essa é a base de trabalho da Umbanda, né, que nasceu no Brasil. São os pilares dos trabalhadores da Umbanda Sagrada. Todas as outras linhas de trabalho vieram depois, né, para o movimento umbandista, certo? Então, a Umbanda, ela se forma, né, ela inicia todo o seu trabalho na Terra com os encarnados através dessa tríade, primeiramente. Não significa que os outros trabalhadores já não estavam trabalhando. Veja, mas a apresentação aos encarnados, quando foi trazida pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, a apresentação era apenas dessa tríade ser os pilares, né? Ser a base de trabalho. E aí a gente vai entrar um pouquinho nas características, então, dos pretos velhos.
Os pretos velhos têm como característica, primeiro, a humildade. Eu acredito que todos já tenham tido a oportunidade de conversar com um preto velho, né? E quando a gente senta na frente do preto velho para falar com ele, a primeira coisa que a gente percebe na vibração, inclusive, é essa característica de ser muito humilde. Mas humilde não no sentido de falta de recursos materiais, né? Porque humildade não é falta de recursos materiais. Humildade tem muito mais a ver com o estado de espírito e não com qualquer tipo de recurso. Humildade é uma palavra que se origina da palavra humus, utilizada na língua grega e também na língua latina. Humus literalmente significa terra. Nas línguas clássicas, o significado de humildade tem a ver com coisas rasteiras, perto da terra, da natureza, ou seja, com pouca elevação. Com o tempo, por extensão, passou a designar a virtude humana de não ser superior, mas igual. Antes de chegar ao português, a palavra humus deu origem ao substantivo latino humilitas, do mesmo significado do adjetivo no português. A humildade é uma característica ou qualidade que possui uma pessoa, que age com simplicidade, sem arrogância, soberba ou prepotência em suas atitudes ou palavras. A humildade é uma virtude, o que quer dizer que é algo positivo. Uma pessoa humilde reconhece suas limitações. Não usa de falsa modéstia para receber elogios. Não se deixa levar pelo orgulho e não acredita ser mais importante que o restante. É bastante comum que pessoas que não são humildes sejam irritantes ou incomodem o restante de alguma forma. As pessoas irritadiças, né? Aquelas que você sempre vê, ela tá sempre irritada. São pessoas que não são humildes. E é bastante comum, né? Quando a gente vê uma pessoa assim, a gente fala para ela, né? Você tem que ser mais humilde. Por quê? Porque a pessoa humilde, ela se torna uma pessoa mais agradável, mais acessível, mais terna. Uma outra palavra que é característica dessa linha de trabalho da Umbanda é a mansidão. É um substantivo feminino que, pelo dicionário, significa, né, característica ou condição do que é manso, que possui o gênio brando, que é suave e pacífico, de temperamento fácil, meiguice, falta de agitação, sem pressa, desprovido de inquietude, tranquilidade ou brandura. Mansidão é submissão a Deus, rejeitando a violência. A pessoa mansa sabe reagir de maneira correta em cada situação, controlando suas emoções e agindo com amor. Mansidão é a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Mansidão é um fruto do Espírito. Jesus era manso. Ele não respondia insulto com insulto, nem procurava ameaçar ou se vingar das pessoas que o faziam sofrer, de acordo com o Pedro, versículo 2:23. Jesus não retribuía as pessoas com a mesma moeda, ele preferia perdoar para fazer a vontade de Deus, em vez de defender sua honra. É interessante. Eu achei esse significado de mansidão e achei muito interessante, porque onde eu achei, não estava falando de um preto velho, estava falando apenas da característica, né? E como isso realmente representa essa linha de trabalho. Principalmente quando fala do controle das emoções,
e da ação através do amor. E principalmente também quando fala de agir, né, pela vontade de Deus. Quando a gente obedece à vontade de Deus, a gente é manso. Por quê? Porque todo o resto não importa. Todo o resto é menor. E quantas vezes nós colocamos a nossa vontade ou o nosso entendimento acima de tudo e de todos, não é mesmo? A gente julga que o nosso saber ou a nossa verdade, ela é mais digna de atenção ou mais digna de aplausos do que a do nosso irmão. Então, geralmente nós não agimos com mansidão em nossa rotina diária, em nossa vida. É uma característica, acho que poucas pessoas na Terra, encarnados, conseguem manter. A gente vê, às vezes, uma pessoa que é contida, mas a mansidão, sendo uma submissão a Deus, né, sendo uma característica de colocar toda a lei de Deus acima das próprias vontades, eu não conheço muitas pessoas assim, não. Vocês conhecem? Vocês conseguem imaginar, quando pensam nessa palavra mansidão, vocês visualizam alguém que vocês conheçam? Não? Não, Não. senhora. É difícil, né? E é uma característica tão marcante para os pretos velhos, não é mesmo? Quando a gente chega na frente deles, a gente percebe essa mansidão, agir sem pressa. Pessoal, quiser colocar a carinha aqui, é bom a gente ver as carinhas e a gente vai conversar sobre essas coisas aqui. Bom, além disso, né, Jesus nos ensinou que devemos amar nossos inimigos, orar por quem nos persegue e não responder a insultos. Não devemos ser violentos, nem exigir vingança, né? Assim como Deus perdoa todos os pecadores. Nós devemos perdoar os pecados dos outros contra nós. Então, essa confiança em Deus e na justiça divina é que faz realmente é, essa característica do ser manso, né, dessa mansidão dos pretos velhos saltar para nós. É quase um choque para nós o quanto eles confiam, o quanto eles têm fé, não é mesmo? E para ainda falando sobre o que significa essa mansidão, controlar sua força e usá-la de maneira correta. Uma pessoa mansa pode agir com muita ousadia, mas é com controle, é com consciência, com lucidez, né? Nossa verdadeira luta não é contra as pessoas, e sim contra o mal, né? Quando a gente retribui o mal com o mal, a gente deixa o mal vencer. A única maneira de vencer o mal é fazer o bem. A pessoa mansa entende isso e prefere sofrer do que fazer, é, do que deixar o outro sofrer, né? Por fazer o bem a se deixar vencer pelo mal. Então, o manso, ele prefere sofrer. E quando a gente pensa na luta dos escravos, né, ainda encarnados, a gente sabe de tantas histórias de muito sofrimento. E que às vezes eles preferiam sofrer do que delatar alguém que os feitores estavam em busca, que, né? Então, muitos deles iam para consequências graves, né, de agressões físicas, para chibata mesmo, para não contar, para não deixar que outros sofressem as consequências daquilo. Às vezes, um assumia o problema ali, a situação, assumia a responsabilidade de todos. Não é mesmo? A gente sabe, assim, que na história muitas vezes isso acontecia. Ser manso não é ser passivo. Ser manso é agir ativamente para fazer o bem.
Porque amar é ação. E quando a gente pensa na linha dos pretos velhos e no amor que eles transmitem a nós, né? Toda essa vibração de amor, o amor ele não fica só assim de enfeite, né? Ele não é passivo, ele não fica paralisado. Amar é agir. Se eu não estou agindo no bem, eu não estou sabendo amar. Não estou sabendo amar nem a mim, muitas vezes, nem amando o meu próximo. Quando eu penso, eu não. Vamos buscando lá no Evangelho, né? Quando Jesus disse que uma pessoa que não está fazendo bem, ela já está fazendo mal, é sobre esse ensinamento. Por quê? Porque o amor, ele é uma ação, ele não é só um sentimento, algo que a gente vai contemplar, não é só uma vibração. Ela é uma ação nossa e muito consciente. Eu me lembro de um exemplo que eu escutei de uma professora há muitos anos atrás sobre a capacidade de amar. Ela dizia, teve uma vez que uma determinada pessoa, né, assassinou o filho de uma mulher. E no julgamento, e ela acompanhou tudo de perto. Ele foi preso, né, foi condenado e tudo mais. E a única coisa que ela disse a ele é que ela o mataria. E passou a ir toda semana visitar esse preso, né? E toda visita que ela ia fazer a ele, ela levava tudo de melhor. Uma roupa que ela compraria para o seu filho morto, ela comprava para aquele detento, né? Para aquele assassino, até ali, um assassino do seu filho. Tudo que ele podia imaginar, né, do mais caro, do melhor, ela levava para ele, fosse de comida, fosse de utensílios, fosse de tudo, ela levava para ele do melhor, da melhor marca, do mais caro que ela conseguia adquirir e dava para ele de presente. E ali ela ia, né, toda semana e eles passavam algum tempo conversando. E assim ela foi fazendo. E ele não entendia, porque ela sempre, ao sair, mesmo depois com tanta gentileza, com todos os presentes, com tudo que ela trazia para ele, ela falava para ele: Eu vou matar você. Né? Ele não entendia aquilo. E aí lá voltava aquela mãe com todos os outros presentes, mais comida, mais coisas ótimas, né, que ele recebia. E ele sempre conversando com ela, alguma coisa ou outra, e sem entender. O tempo passou. O tempo passou, os anos foram passando, e essa mãe não desistia, ela fazia isso. Frequentemente ela visitava ele e levava tudo de melhor que ela podia levar para ele. E com o tempo, as coisas, eles foram aumentando até a forma de conversar, né? A intimidade, porque eles foram se conhecendo e tudo. E aí teve um dado momento que ele olhou para ela e falou: Eu não te entendo. Todas as vezes você sempre me disse que ia me matar. E você chega aqui sempre com presentes, você sempre me trouxe tudo que eu precisava. Quando eu te pedia algo que a minha família não podia me trazer, você me trazia. Em todo esse tempo, e você nunca deixou de me visitar. Eu não entendo o que você quer comigo. E aí foi então que ela disse para ele: Eu queria matar você. Matar tudo que te fez, tudo que levou você a assassinar o meu filho. E ela realmente conseguiu mudar nele, né? Muitas, muitos sentimentos. E ele foi aprendendo com ela sobre várias coisas. E quando ele saiu, né, da prisão, e inclusive por bom comportamento, ele teve diminuição da pena, e tudo mais, ele já considerava ela como uma amiga, né? Alguém assim de sua família, alguém que ele pudesse contar.
e agradeceu muito a ela. E nunca mais cometeu nenhum tipo de delito, de crime. Mudou completamente a vida dele, né? Agora, quando a gente pensa, que desprendimento dessa mãe de visitar e agradar e ser gentil e amar esse assassino do seu filho, né? Mas ela não amava o assassino, ela amava o seu filho. Então, com certeza, na mente dela, né, ela pensava, bom, ele não pode fazer isso a outras mães, ele não pode continuar agindo dessa forma. E colocou em prática o que ela mais, a arma mais valiosa que ela tinha, que era o amor que ela tinha pelo filho. Em favor de todos. Em favor primeiro daquele, mas com certeza de toda a sociedade. Que naquele momento o assassino morreu. E tem uma outra característica dos pretos velhos, que é a simplicidade. Simplicidade é um substantivo feminino, né? Qualidade daquilo que é simples, característica do que não é complexo, desprovido de complicação, a simplicidade dos manuais de instrução, que não é composto. Modo de se comportar espontâneo, falta de pretensão. A simplicidade da professora deixou os alunos empolgados. De natureza autêntica, que não se altera por componentes exteriores. Não e deve alterar a simplicidade dos modos rurais, por exemplo. Modo autêntico e espontâneo de se expressar, falar ou escrever. Elegância. Característica, particularidade ou natureza da pessoa sincera. Franqueza. Expressou seus sentimentos com simplicidade. Falta de luxo. Sem sofisticação. Vestia-se com simplicidade. Etimologia, origem da palavra simplicidade, do latim simplicitas. Simplicidade é outra característica que nós vemos com muita... em todas as falanges de pretos velhos, né, a gente observa essa característica, é muito comum. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa? Pode falar comigo. Vamos conversando. Alguém consegue me dizer mais alguma característica dos pretos velhos que observa, além dessas três? Oi, boa noite. Boa noite. Eu acho que tem muito assim, eles são fáceis de compreender a gente, sabe? E mesmo assim, compreendendo, eles não é que eles fazem passar a mão na cabeça. Eles te ensinam meio que assim, sabe? Eles danam com carinho. Eles te ensinam as coisas, te dando com carinho com a gente, assim, sabe? Falando de um jeito brando, mas assim, uma coisa muito certa, correção muito certa do que a gente às vezes está fazendo, do que a gente anda fazendo com a vida, ou do problema que a gente está passando, eles são muito brandos ao falar com a gente, mas mesmo assim muito assertivos, muito em cima do que eles querem dizer, sabe? E eu acho isso muito, 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 muito lindo neles, né? Essa calmaria, igual você falou aí, esse jeito brando de falar, mas ao mesmo tempo muito, muito rígido. Não sei se vocês conseguiram entender. Sim, é com muita clareza, com muita consciência, né? Eu acredito que a gente leva um choque justamente por isso, né? Porque a gente tem o costume de conviver com pessoas e situações que são muito mais agitadas, são pessoas que trazem as informações às vezes, mas de um outro prisma, de um outro jeito, e que não traz essa brandura na palavra, né? Como você disse, eles chamam a atenção, mas de uma forma tão assim que a gente fica com vergonha. Na verdade, assim, não sei quanto a vocês, mas quando a gente senta na frente do preto velho, eu particularmente, eu já sento com vergonha de por que eu tô ali, eu nem vou pedir nada, eu nem quero estar ali, meu Deus do céu.
Não precisa nem me olhar se não quiser, assim, né, eu já posso ir embora, porque é tanto amor, né? É tanto ensinamento em poucas palavras que a gente às vezes não alcança e com certeza, pelo menos eu digo, né, por mim, não consigo colocar em prática. A Ô, mãe, metade. ô, mãe, é justamente isso mesmo. Tipo assim, você vai com o Exu, vai lá com o Exu, você já sabe que vai vir aquela chinelada. Quando é o Exu, já vai vir, você já fica esperando. Mas o preto velho não, ele é muito sereno e fala umas coisas assim muito certas e justamente você falou, você fica com vergonha de falar assim, nossa, gente, ele falou tão assim, tão calmo, uma coisa tão certa que dá vergonha de você estar falando aquilo com ele, sabe? O Exu não, o Exu chega já te fala uma coisa, fala tem que falar e já rasga o verbo. E ele não, naquela serenidade dele, brando ali, calminho, vai te falar as coisas, vai te dar um negócio, você falou vergonha. Fala assim, gente, do céu, o que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus? Bem isso. Pode falar, Olivia. E uma coisa que você comentou no estudo e que eu sinto muito, especialmente quando eu tô, tipo, trabalhando incorporada, é essa amorosidade, assim, esse amor, que é uma coisa que parece que não cabe na gente, não cabe mesmo, porque eu vejo que é um amor que é muito além do que eu sou capaz de sentir, assim. E às vezes senta algum consulente lá na frente da minha vovó, e eu vejo que ela ama com tanta assim, intensidade e simplicidade que eu falei, gente, não é um amor que eu consigo sequer compreender. E é muito especial para mim viver isso. Várias pessoas já falaram que já foram atendidas pela minha vovó, que falam assim, nossa, ela é muito amorosa. E eu sinto esse amor passando por mim, assim, é muito especial ser o canal desse sentimento, eu diria. Hum, Colocaria nessas palavras, assim. é. E é surpreendente, porque às vezes a gente pensa, né? Ah, bom, essa situação talvez precise fazer assim, e não, né? Eles demonstram o contrário. Não, a gente não age assim, a gente não precisa fazer dessa forma, a gente não vai por esse caminho. Então, eles nos ensinam, através desse magnetismo imenso de amor, o tempo todo, né? Que, como você disse, às vezes a gente nem consegue compreender quanto amor existe, quanto amor está sendo assim distribuído, emanado através de nós naquele momento, né? E eles amam mesmo incondicionalmente, né? Então a gente não tem muito disso na nossa rotina, a gente não entra em contato com muitas pessoas assim, então é realmente quase que um choque. Quando a gente sente essa vibração, é uma vibração muito alta, né? Uma amorosidade muito alta dessa linha de trabalho. Fala, Silvinha. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Então, pegando o gancho aí de vocês, essa questão da amorosidade, da brandura, da calmaria, é quase que um choque anímico, né? O que o André comenta sobre eles danam, mas com carinho, né? Me remete muito àquela questão de não é o que falar, mas é o como falar, né? A tratativa deles é de muito acolhimento, de um abraço, assim, né? E eu falo por mim, né? Assim, para quem me conhece, sabe que eu sou meio esquentadinha, assim, digamos. E quando, assim, estou com a graça de estar incorporada neles, com eles, né? Trabalhando com eles, me vem uma sensação muito bonita, né? De paz, de acalento. E, e é uma temperança, eu acho que essa é a palavra, temperança, né? Que eles sempre trazem ali palavras muito exatas, apesar de terem muitas metáforas, né? Terem todas as tratativas deles, mas que nos abraçam, né? Que nos dão colo. Então, é, é sublime, é algo assim, magnífico, né? Ter essa oportunidade de estender a palavra deles para todos e para nós, né? Nós mesmos. Vitória, eu já deixo você falar, mas eu vou pedir para todos para que a gente possa sair dessa reunião e entrar no mesmo link, tá bom?
E aí a gente já retorna e a Vitória já começa falando, tá bem?